Uma construtora do interior de São Paulo é suspeita de aplicar golpes na venda de imóveis. As vítimas pagaram pelas obras, mas nunca receberam as casas. Os prejuízos somados passam de R$1,5 milhão. Comprar um imóvel na planta ainda representa o sonho da casa própria para milhões de brasileiros. No entanto, o que deveria ser um projeto de vida pode rapidamente se transformar em um grande prejuízo financeiro e emocional. Nos últimos anos, o aumento de golpes, atrasos e obras abandonadas no setor da construção civil acendeu um alerta vermelho para consumidores em todo o país. As fraudes imobiliárias costumam se aproveitar da complexidade jurídica e do longo prazo das obras. Um dos esquemas mais comuns é a chamada pirâmide imobiliária, em que a construtora utiliza o dinheiro de novos compradores para concluir empreendimentos antigos ou pagar dívidas anteriores, sem possuir capital suficiente para entregar todas as unidades vendidas. Outro golpe recorrente é a venda em duplicidade. Quando o mesmo imóvel é comercializado para mais de uma pessoa, muitas vezes por meio de contratos irregulares ou registros falsificados. Há também casos de abandono de obra, nos quais a empresa capta grandes valores, interrompe a construção e desaparece ou entra em falência. Soma-se a isso a publicidade enganosa, que promete áreas de lazer, infraestrutura e prazos irreais, frequentemente sem o registro de incorporação obrigatório. Mesmo quando a obra não avança, muitos compradores continuam pagando taxas abusivas, como a taxa de evolução de obra, que gera custos sem qualquer progresso físico do empreendimento. Os dados mais recentes mostram que o problema está longe de ser pontual. Em 2025, os processos judiciais relacionados a atrasos na entrega de imóveis cresceram cerca de 10% em relação ao ano anterior. Estima-se que atrasos e paralisações na construção civil provoquem prejuízos anuais superiores a R$59 bilhões no Brasil. Para o consumidor, o prejuízo não é pequeno e nem acontece só uma vez. Ele continua mês após mês. O primeiro problema costuma ser o aluguel, que precisa ser pago por muito mais tempo, já que o imóvel não fica pronto na data prometida. Além disso, o comprador deixa de ganhar dinheiro com o imóvel, seja para morar ou para alugar. Esse valor perdido é chamado pela Justiça de lucros cessantes e normalmente gera indenização entre 0,5% e 1% do valor do imóvel para cada mês de atraso. Enquanto a obra não anda, a dívida continua aumentando. Isso acontece porque o saldo devedor é corrigido pelo Índice Nacional da Construção Civil, mesmo sem qualquer avanço na construção. Ou seja, o comprador paga mais, mesmo sem receber nada em troca. Quando o atraso passa do limite de 180 dias, muitos tribunais brasileiros também reconhecem o direito à indenização por danos morais, já que o estresse, a frustração e o impacto na vida da pessoa são evidentes. Todos os anos, plataformas como o Reclame Aqui e órgãos de defesa do consumidor recebem milhares de reclamações. O cenário quase sempre é o mesmo: obra parada, boletos chegando normalmente e enorme dificuldade para falar com a construtora. Em investigações recentes, autoridades descobriram esquemas grandes que funcionavam como verdadeiras pirâmides financeiras, disfarçadas de investimentos imobiliários, causando prejuízos que chegam a centenas de milhões de reais para compradores individuais. Diante disso, a melhor forma de se proteger é se prevenir antes de assinar qualquer contrato. É essencial verificar se a obra possui patrimônio de afetação, que impede que o dinheiro dos compradores seja usado em outros empreendimentos. Também é obrigatório conferir no cartório se existe o registro de incorporação, pois vender imóvel na planta sem esse documento é ilegal. Além disso, o comprador deve pesquisar o histórico da construtora, verificar se há dívidas ou processos, analisar com cuidado o contrato e, se possível, contar com a ajuda de um advogado especializado. Esses cuidados simples podem evitar um prejuízo enorme no futuro. Informação e atenção fazem toda a diferença. São elas que separam o sonho da casa própria de um verdadeiro pesadelo financeiro. Conhecer os riscos é o melhor caminho para não se tornar mais uma vítima de obras inacabadas no Brasil.